Você ouve cerca de 10 a 200 mentiras diariamente, e a humanidade sempre esteve em busca das melhores maneiras de detectar essas mentiras. Desde as torturas medievais até os modernos polígrafos, monitores de pressão arterial, analisadores de estresse vocal, rastreadores oculares e até scanners cerebrais de última geração. Mas apesar de todos esses aparatos, a verdade é que a maioria pode ser enganada com um pouquinho de preparação, e nenhuma delas é 100% confiável para ser usada como prova em um tribunal. Mas ao invés de focar nas mudanças que a mentira causa dentro do corpo de um mentiroso, existe uma outra forma muito mais eficaz e simples de identificar as mentiras, a própria forma de comunicação. E nesse vídeo você vai descobrir todas as dicas para conseguir desmascarar um mentiroso. Analisando em um nível psicológico, nós mentimos para criar uma versão melhorada de nós mesmos, conectando as nossas fantasias com a pessoa que desejamos ser, em vez de mostrar quem realmente somos. Mas enquanto estamos nesse mundo da imaginação, acabamos deixando muitos sinais passarem despercebidos. Isso acontece porque apenas 5% do nosso cérebro controla a nossa função cognitiva e a nossa comunicação. Os outros 95% operam no nosso subconsciente, de maneira 100% automática e sem que possamos perceber. Isso significa que inventar uma história falsa sobre um assunto pessoal exige um esforço muito grande que acaba gerando um padrão de linguagem diferente do que estamos acostumados a usar no dia a dia quando estamos falando a verdade. É aí que entra a análise linguística, uma tecnologia incrível que ajudou a identificar 4 padrões comuns na linguagem subconsciente da mentira. A primeira pista para identificar um mentiroso é observar se ele faz menos referências a si mesmo ao contar as suas historinhas. Mas como assim? O mentiroso prefere falar em terceira pessoa para desassociar a sua pessoa da mentira que está sendo contada. Por exemplo, ao invés de falar "eu não fiz nenhuma festa aqui ontem", é mais provável que o mentiroso fale "nessa casa com certeza não rolou nenhuma festa". Em segundo lugar, o mentiroso tende a demonstrar pensamentos e sentimentos mais negativos. Isso porque lá no fundo ele sente mesmo que seja uma pequena parcela de culpa por estar enganando outra pessoa. E é aí que ele solta frases do tipo: "Desculpa, a bateria dessa porcaria de celular acabou, eu odeio esse telefone". A terceira pista é que o mentiroso geralmente revela mais informações do que o necessário na tentativa de tornar a sua história convincente. Quando a pessoa mente, muitas vezes ela sente a necessidade de justificar as suas ações, e para isso ela vai enchendo a explicação de palavras excessivas e desnecessárias, quase montando um TCC para tentar ter mais credibilidade. Como aquele caso bem conhecido por todos de um certo presidente americano, cuja alegação foi: "Posso afirmar categoricamente que essa investigação indica que ninguém na equipe da Casa Branca, ninguém dessa administração atualmente empregado, teve qualquer envolvimento nesse incidente pra lá de bizarro". Tudo isso para contar uma mentira, já que nesse caso, o tal presidente estava negando as acusações de ter tido um caso com a sua estagiária, o que depois foi confirmado que realmente havia acontecido. Ou seja, esse textão não adiantou de nada, pois dessa vez a verdade veio à tona. Mas o que acontece é que o uso dessas palavras é uma forma de aliviar a culpa para o mentiroso, além de que ele também está tentando parecer mais confiável de qualquer maneira possível. E por último, existe um comportamento comum nos mentirosos, que se chama o efeito Pinóquio. Como todo mundo já sabe, o personagem Pinóquio tinha uma característica bem engraçada e até um pouco exagerada, que era o seu nariz que crescia quando ele mentia. Mesmo que isso seja apenas uma coisa inventada para deixar o filme infantil mais atrativo, tem um pouco de verdade nisso. Alguns estudos mostram que o mentiroso normalmente tem o costume de esfregar, coçar ou até mesmo assoar o nariz. Isso porque o estresse gera um fluxo maior de sangue para as nossas extremidades, o que causa um formigamento no nariz. E é por isso que o mentiroso em algum momento vai estar com a sua mão por ali, para tentar aliviar o desconforto. Agora, vamos analisar alguns exemplos famosos usando essa técnica. O caso do heptacampeão Lance Armstrong é um caso bem interessante e que conseguimos usar para entender melhor uma dessas dicas. Comparando uma entrevista de 2005, em que ele negou o uso de drogas para melhorar o seu desempenho, com uma outra entrevista de 2013, em que ele admitiu ter feito isso, percebemos que ele fala em primeira pessoa muito mais vezes na segunda entrevista. Olha só a diferença.
Primeiro ele falou assim: aí um sujeito lá no laboratório parisiense abre a sua amostra, um tal de fulano, e faz o teste. E aí você recebe uma ligação de um jornal dizendo: descobrimos que você foi pego no antidoping 6 vezes por EPO. Já na segunda entrevista, quando ele admite, ele fala dessa forma: eu me perdi nessa história toda. Com certeza tem gente que não aguentaria, mas eu não sabia mais o que fazer. E eu sempre fui o cara do controle. Eu controlava tudo, todos os resultados da minha vida. Na primeira entrevista, Armstrong descreveu uma situação hipotética focada em outra pessoa se afastando completamente da narrativa. Já na segunda, ele assumiu suas afirmações, explorou suas emoções e motivações pessoais. Mas o uso dos pronomes pessoais é apenas um indicador de mentira. Vamos ver outro exemplo com o ex-senador e candidato a presidente dos Estados Unidos, John Edwards. Eu só sei que o suposto pai disse publicamente que ele é o pai do bebê. Também não participei de nenhuma atividade que tenha solicitado, concordado ou apoiado pagamentos de qualquer tipo à mulher ou ao suposto pai do bebê. Parece uma forma muito elaborada e enfeitada de dizer: o bebê não é meu, não é mesmo? Além disso, Edwards nunca chama as outras partes pelo nome, sempre se referindo àquele bebê, a mulher e o suposto pai. Agora vamos ver o que ele disse quando admitiu a paternidade. Eu sou o pai da Queen. Farei tudo o que eu tiver ao meu alcance para dar a ela o amor e o apoio que ela merece. Direto ao ponto, chamando a criança pelo nome e assumindo seu papel na vida dela. Agora você deve estar se perguntando como fazer para aplicar essas técnicas para detectar mentiras na sua vida. Primeiro, lembre-se de que muitas das mentiras que encontramos no dia a dia são muito menos sérias do que os exemplos que vimos aqui, e algumas podem até ser inofensivas. De qualquer forma, vale a pena ficar de olho em pistas reveladoras, sempre lembrando das dicas que você viu aqui nesse vídeo. Se você aprendeu algo diferente com esse vídeo, curta e se inscreva no canal para descobrir coisas ainda mais interessantes. Vejo você no próximo vídeo.